Uma das questões fundamentais do cristianismo é se nós somos ou não perdoados pelos nossos pecados. É claro que somos, mas algumas pessoas têm dúvida de como isso acontece e algumas pessoas não se sentem perdoadas. Como é que a gente entende isso do ponto de vista bíblico? Nós vamos estudar a vida do grande rei Davi e, através desse estudo, entender melhor o assunto da culpa e do perdão. Então, pega a tua Bíblia, porque está apenas começando o Fé para Hoje. Antes da gente continuar com o nosso assunto, eu quero te dar um presente que vai te ajudar a conhecer mais a Bíblia, a conhecer mais a Deus. É o DVD O Sentido da Fé. Nesse DVD eu gravei 15 temas para que você possa conhecer melhor a Deus através da sua palavra. Você que tem dúvidas a respeito da existência de Deus, dúvidas a respeito da fé, o que é a fé? Como é que eu sei se eu tenho ou não tenho fé? Tudo isso você vai descobrir aqui nesse DVD. E é muito fácil você adquiri-lo. Não é pago, é de graça. Completamente de graça. Você não paga nem taxa de postagem. Você só precisa pedir. E tem 3 formas. A primeira é no horário comercial. Você vai ligar para 0 operadora 12 21 27 31 21. A equipe da Escola Bíblica vai atender você e então você vai fazer um breve cadastro e o DVD vai para sua casa sem custos. Ou você pode entrar agora em biblia.com.br, ele está aparecendo aqui na sua tela, e aí você faz o seu próprio cadastro e o DVD vai para a sua casa. Ou você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui. Vai abrir um pequeno link na tela do seu celular, você clica nesse link, faz o seu cadastro e o DVD também vai para a sua casa de graça. É um presente que nós damos por causa dos Anjos da Esperança que patrocinam a Novo Tempo, a quem nós agradecemos. Pede o teu DVD, é um presente nosso. Para a gente entender a questão do perdão, nós precisamos entender primeiro a questão do pecado. Sim, tudo começa lá na criação. Aliás, tem muita gente que acha que a vida cristã começa com o aceite a Jesus, mas não. A vida cristã começa com: no princípio criou Deus os céus e a terra. Algumas das explicações, inclusive, tentam mesclar a explicação bíblica com o modelo evolucionista, criando o que se conhece por evolucionismo teísta, que seria Deus conduzindo o processo ao longo da evolução. O relato bíblico do livro de Gênesis 1, no entanto, afirma que Deus criou tudo em 6 dias e que as coisas se fizeram pela força da sua palavra. Essa visão dá sentido aos estudos cosmovisionais cristãos e ao próprio cristianismo. Nancy Pierce indaga e responde de maneira esclarecedora sobre esse assunto, dizendo que, como começar a construir uma cosmovisão cristã? A passagem fundamental é a narrativa da criação em Gênesis, porque é o ponto que devemos examinar a fim de aprender qual era o propósito original de Deus ao criar a raça humana. A negação da visão criacionista traz vários problemas teológicos. Por exemplo, nós não temos como defender o valor do ser humano se não for pela visão criacionista, porque ela dá um valor inestimável ao ser humano. As outras visões de origem das espécies dá uma ideia de acaso. O ser humano tem tanto valor quanto qualquer outra coisa, mas na visão criacionista não. Nós temos muito valor porque fomos criados por Deus. E tem outras tantas verdades bíblicas que cairiam por terra se não tivéssemos a visão criacionista. Por isso a gente precisa acreditar piamente que o relato de Gênesis é um relato literal e no qual nós podemos basear toda a teologia bíblica. Nesse aspecto, o pensamento medieval retrata muito bem o pensamento da cosmovisão cristã. Essa noção do valor da vida só pode ser sustentada a partir do conceito criacionista de origem.
a partir da narrativa bíblica de que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º dia descansou. Encara-se tanto o valor que o ser humano tem, como a sua função na Terra. Há um mandato cultural dado por Deus aos seres humanos no livro de Gênesis. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1:28. Essa ordem de Deus aos humanos não é uma autorização de exploração predatória, mas uma tarefa de cuidado com a natureza. O domínio sobre a natureza nada tem a ver com predação. Nós não somos predadores da natureza, mas somos cuidadores da natureza. Se nós cuidamos de algo que é de Deus, logicamente precisamos cuidar com todo carinho, com toda a atenção. Não temos nenhum direito de destruir a natureza só porque queremos usufruir dela. Precisamos cuidar. E isso tem a ver com cultura, porque Deus pediu que nós produzíssemos cultura através da sua criação, da natureza. E a gente precisa entender o que é cultura. Eu vou te dar um exemplo que talvez ajude mais. Cultura é tudo que nós fazemos a partir do que foi criado. Por exemplo, o vento é criação, a energia eólica é cultura, a água é criação, o suco é cultura, a madeira é criação, a cadeira é cultura. Ou seja, cultura é tudo que nós fazemos a partir daquilo que Deus criou. O Criador fez uma natureza perfeita, mas não encerrou a possibilidade de que novas coisas fossem desenvolvidas a partir daquilo que ele já havia criado. Era parte da tarefa do ser humano, no mundo perfeito, modificar e criar a partir daquilo que Deus criou. Essa possibilidade de criar era parte da imagem de Deus colocada nos seres humanos. Sobre o mandato cultural, Sandler explica o seguinte: o homem interage com a criação de Deus para impor a vontade de Deus a ela com amor. O homem não a abandona, ele interage com ela, adiciona a sua criatividade e habilidade concedidas por Deus, para aperfeiçoá-la. Isso significa que, embora a criação procedente da mão divina fosse muito boa, como diz Gênesis 1:31, ela ainda não era tudo o que Deus pretendia. Em suma, a criação não era suficiente. Deus também queria cultura. Eu não sei se você conhece essa expressão mandato cultural, mas é a expressão em teologia que a gente usa para se referir à ordem de Deus de o homem produzir cultura. Deus não criou tudo e proibiu que as pessoas produzissem mais coisas, entende? Era plano de Deus que o homem enchesse a terra, trabalhasse nela de tal forma que outras coisas fossem produzidas a partir da criação, como eu já te falei. Esse mandato cultural, essa cultura produzida lá no Éden, era uma cultura perfeita, porque os homens eram perfeitos e a terra era perfeita. Hoje nós não temos mais uma cultura perfeita. Por quê? Porque os homens são imperfeitos e a criação é imperfeita por causa do pecado. Portanto, hoje a gente não pode simplesmente absorver a cultura sem passar pelo filtro do Evangelho, porque é a Bíblia que vai nos ajudar a filtrar da cultura aquilo que nós ainda podemos aproveitar. Antes do pecado, a produção de cultura seria feita de maneira indolor e prazerosa. Contudo, o pecado entrou em cena. Após a queda, o mandato cultural foi mantido, mas as condições mudaram. A queda não destruiu nosso chamado original, porém o tornou mais difícil. Nosso trabalho é marcado por tristezas e labores. A existência humana ideal não é lazer eterno ou férias infinitas, ou um recolhimento monástico em oração e meditação, porém esforço criativo gasto para a glória de Deus e benefício dos outros, diz Nancy Pearcey. Como eu te falei, tudo era perfeito, inclusive o relacionamento do ser humano com todos os elementos da natureza e com Deus. Mas assim que o pecado entrou no mundo, os relacionamentos foram sendo quebrados. Por exemplo, quando o pecado entrou no mundo, o homem se escondeu de Deus. O relacionamento com Deus foi quebrado. Logo em seguida,
o homem começou a acusar a sua esposa, Eva, por causa do seu pecado, e o relacionamento com o próximo foi quebrado. Depois, o homem disse que sentiu vergonha porque estava nu, ou seja, o relacionamento consigo mesmo havia sido quebrado. E finalmente, o homem teve que arrancar folhas das árvores para se cobrir, e depois Deus fez um sacrifício para cobrir o ser humano com pele de animal. O relacionamento com a natureza também tinha sido quebrado, ou seja, o pecado trouxe quebras de relacionamento desde o seu início. Portanto, o maior mal desse mundo chama-se pecado. Quando se olha para as tragédias que acontecem no planeta e na vida particular das pessoas, deve-se colocar tudo no molde da entrada e existência do pecado e da condição caída dos humanos. Fazendo assim, se terá compreensão correta a respeito dos fenômenos que ocorreram e que ocorrem na humanidade, especialmente aqueles que foram ou continuam sendo geradores de dor e sofrimento. Graças a Deus que nós não ficamos desamparados depois da tragédia do pecado. Deus estabeleceu a redenção, que é a terceira lente pela qual os cristãos enxergam o mundo, né? As outras duas são a criação e a queda. A redenção foi feita por Jesus na cruz. É tanto que o texto, digamos, central da Bíblia, ou um dos mais importantes da Bíblia, retrata isso. João, ou Jesus conversando com Nicodemos, falou lá em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças ao sacrifício de Cristo, nós temos esperança de salvação. O conceito de redenção precisa ser bem compreendido para que possa ser aplicado como base da cosmovisão cristã. Parks esclarece o conceito de redenção ao dizer o seguinte: a palavra grega se deriva do verbo que significa libertar ante o recebimento de um resgate. O Redentor é Jesus Cristo, o parente remidor dos eleitos de Deus. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo. Lucas 1,68. O preço que Jesus pagou em favor da redenção do seu povo foi o seu próprio sangue, derramado em sua morte no lugar dos eleitos. O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20:28. E o Redentor é também Ele mesmo a redenção. Cristo Jesus, o qual se tornou redenção. 1 Coríntios 1:30. Cristo redimiu seu povo do pecado e de tudo o que a ele se associa. A redenção que se materializou na cruz e se concretizará na volta de Jesus serve como consolo e incentivo para que os cristãos continuem vivendo o Evangelho de Cristo na terra. O cristão, quando aceita esta missão, faz com que ela reflita o sentido da vida que foi revelado em Cristo. Isso porque ele compreende que não é fruto do acaso, mas do amor de Deus. Entendendo agora a origem do pecado e a solução que Deus deu para ele, nós estamos prontos para entrar na história do rei Davi e entender a teologia do perdão. Vem comigo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Salmo 32, 1 e 2. É assim que Davi começa a escrever o Salmo 32. Este é um salmo de reminiscências. O salmista está lembrando momentos da sua vida nos quais ele passou por situações cruciais. Davi começa falando de como é bom receber o perdão. Nesse momento, o rei de Israel está sentindo a felicidade que todos os seres humanos sentem quando o peso da culpa é retirado dos seus ombros. Infelizmente, os consultórios dos psicólogos e psiquiatras estão lotados de pessoas que não conseguem lidar com a culpa. Fizeram alguma coisa errada no passado, não conseguiram pedir perdão, não conseguiram se sentir perdoadas, e isso ocasiona muitas consequências emocionais e físicas. Davi passou por isso. Depois que ele fala da alegria de se sentir perdoado no início do Salmo 32,
ele descreve como ele estava antes do perdão, aqui nos versículos 3 e 4. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Você consegue perceber que a dor emocional e espiritual de Davi estava afetando o seu físico? Podemos identificar alguns elementos que evidenciam a condição emocional e espiritual de Davi. Ele estava tentando encobrir algo de errado que ele havia feito, mas isso o estava destruindo internamente. A sua sensação era que seus ossos estavam se deteriorando aos poucos. Ao longo de suas atividades reais diárias, ele não conseguia se concentrar. Seu trabalho estava sendo prejudicado por causa do seu sentimento de culpa. O texto continua nos dizendo que o sono de Davi também não era mais o mesmo. A insônia sempre acompanha aqueles que carregam a carga mais pesada que alguém pode colocar em seus ombros: a culpa. Certamente seu corpo já estava cansado de não dormir em paz por longos meses. Davi não conseguia se livrar dos pensamentos de acusação que o acompanhavam desde o momento em que ele caiu e escolheu esconder seu pecado. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, nos advertiu a respeito das investidas de Satanás contra nós. Ele escreveu: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Essa é uma advertência para a qual todos nós precisamos dar muita atenção. O diabo está todo o tempo tentando nos enredar em pecados, lançando tentações sobre nós. Mas a advertência do apóstolo Pedro é: sejam sóbrios e vigiem. Há duas palavras aqui que são antídotos contra a tentação do diabo. A primeira é sobriedade. E o que é ser sóbrio? É você não deixar que a sua mente esteja embotada por nenhuma ação humana ou por nenhum pecado, para que ela possa julgar direito o que é certo e o que é errado. Nós precisamos cuidar da nossa mente a partir daquilo que nós assistimos, a partir daquilo que nós lemos, porque tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma mente saudável e sóbria. Vigiar, por sua vez, é você estar sempre atento às coisas com as quais você vai entrar em contato. E se você perceber que aquilo é uma tentação e pode te levar a pecar, você foge, evita. Esse é o conselho do apóstolo Pedro para todos nós. Precisamos ser sóbrios e vigiar. Nós temos o privilégio de ter a Bíblia em nossas mãos. E no capítulo 11 de 2 Samuel, nós podemos encontrar a história por trás do Salmo 32. O Salmo 32 foi escrito por causa da história que começa aqui em 2 Samuel 11, o pecado de Davi com Batseba. E no versículo 1 diz o seguinte: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Naquela época, queridos, os reis iam à guerra com o seu exército. Mas Davi, em vez de cumprir a sua obrigação de rei, ele ficou em casa. E isso foi o início de uma série de pecados que destruíram a paz de Davi. Se existe um lugar perigoso para o ser humano, este lugar é o auge. É uma posição muito almejada e também perigosa. Todos sonham em chegar no auge da vida profissional, da vida sentimental, da vida espiritual. Mas no auge, muitas vezes, é o lugar onde começa o declínio, pois lá existe a tentação da acomodação, da autossuficiência e do esquecimento de Deus. Foi no auge da carreira profissional de Davi que Satanás viu o melhor momento para derrubá-lo. Davi estava no lugar errado. Era a época dos reis estarem na guerra. O exército de Israel estava na guerra, mas o seu líder estava em casa, na ociosidade.
Davi achava que já havia conquistado tudo o que precisava. Foi o espírito de confiança e exaltação próprias o que preparou o caminho para a queda de Davi. Davi deu alguns passos em direção àquele pecado do adultério. E o primeiro deles foi a ociosidade. Você leu comigo na Bíblia. Enquanto o exército estava na guerra, Davi estava em casa e, pelo que nós entendemos do texto, dormindo. A ociosidade pegou de jeito Davi. E não tem nenhum momento mais propício para o inimigo nos atacar, senão nos momentos de ociosidade. Temos que ter cuidado com eles. Mas depois disso, a Bíblia diz que Davi fixou os olhos na sua tentação. Ele estava caminhando no alto do seu palácio, viu Batseba tomando banho, mas ele não recusou aquela tentação. Ele contemplou a tentação e aquilo foi definidor para ele dar o próximo passo em direção ao pecado. Aqui há uma importante lição para nós. Cada ser humano sabe exatamente quais são as suas tentações. Alguns são tentados por bebidas alcoólicas, outros por pornografia, outros por dinheiro fácil. Cada um sabe o que mais lhe tenta. Precisamos agir diferente de Davi. Não podemos fixar os olhos naquilo que nos tenta. Quanto mais distantes da nossa tentação, menor a possibilidade de cairmos. Um momento longe de Deus e Davi se afundou no pecado. Quando ele perguntou quem era aquela mulher que ele observava, alguém disse assim: olha, ela é esposa de Urias. É como se alguém estivesse dizendo para ele: Davi, a mulher é casada. Mas Davi não deu atenção. Ele simplesmente mandou chamar a mulher e o texto bíblico diz assim: e ela veio. Sabe, não tem como desculpar Batseba, dizer que ela foi obrigada, que ela não podia evitar, porque podia. Ela podia ter dito não. E eu sempre me lembro de Esther, que ia fazer uma coisa certa, com risco de morte, e ela disse: se morrer, morrerei. Batseba poderia ter dito sim, simplesmente: não, não irei. E se o rei quiser me matar, que me mate. Ambos erraram ali, Davi e Batseba. A questão é que eles adulteraram, ela voltou para casa, mas voltou grávida. E depois que Davi soube disso, ele arquitetou um plano para esconder o seu pecado. Sim, ele matou o esposo de Batseba. Você percebe em quantos pecados Davi caiu? Na mentira, em arquitetar o mal, no adultério, no assassinato. Ele foi muito longe quando se afastou de Deus. Um ano de tranquilidade se passou. Davi casou com aquela mulher viúva e o bebê nasceu. Mas Deus não permitiu que seu nome fosse envergonhado e nem que seu filho ficasse naquela situação de perdição. Davi estaria perdido enquanto não confessasse seu pecado. O profeta Natã foi enviado por Deus e com muita habilidade, digna de imitação pelos pregadores e líderes atuais, mostrou para o rei seu pecado e apresentou a solução. Um ano após o pecado, finalmente Davi conseguiu respirar aliviado. Eu espero que você tenha entendido que Deus quer te dar uma nova chance. E não tem uma maneira melhor de terminarmos essa nossa conversa senão lendo um apelo do Espírito Santo feito a cada um de nós através do apóstolo Paulo. Está em Hebreus capítulo 3, versículo 15, e diz o seguinte: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma referência ao povo de Israel no Antigo Testamento. Por muitas vezes Deus apelou ao coração deles e eles se rebelaram contra Deus. O resultado foi que muitos e muitos se perderam. Com a possibilidade de serem salvos, acabaram se perdendo não por causa de Deus, mas por causa da sua própria rebelião.
O apóstolo Paulo faz esse apelo baseado no Antigo Testamento, mas olhando para os seus ouvintes naquele momento e para nós também pela inspiração. É por isso que hoje, usando as palavras do apóstolo Paulo, eu falo com você. Se você estiver ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Há algum aspecto na sua vida que precisa ser mudado. Você precisa de uma segunda chance na sua vida espiritual, na sua vida matrimonial ou em qualquer outra área. Então, não endureça o seu coração. Permita que Deus trabalhe nele e faça as transformações que precisam ser feitas. Ele quer fazer isso agora, para que você possa ir para a eternidade. Depois da repreensão que recebeu de Natã, Davi finalmente abriu os olhos e entendeu que precisava se arrepender dos pecados. E aí a gente volta para o Salmo 32, porque aqui ele conta o que aconteceu. A partir do versículo 5, Salmo 32, 5 diz: Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Viu duas coisas que Davi fez? Reconheceu e confessou. A confissão, o reconhecimento e a confissão são duas fases obrigatórias do processo de perdão. Se você precisa do perdão, você precisa reconhecer o pecado que fez e pedir e confessá-lo a Deus, porque o perdão virá logo em seguida. Agora é o momento de confessar. Podemos até pensar que o que fizemos é tão grave que Deus não nos aceitará de volta. Mas não devemos estar ansiosos acerca do que Cristo e Deus pensam de nós, mas do que Deus pensa de Cristo, nosso substituto. Vós sois aceitos no amado. Mensagens Escolhidas, página 32. Deus promete perdão para todos os que de coração confessam e abandonam seu pecado. Existe mais um salmo que Davi escreveu no contexto daquele pecado e do seu perdão. É o Salmo 51. E no Salmo 51 ele faz uma oração de alguém que se arrependeu e foi perdoado. Aqui no versículo 10 diz assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável ou inabalável. Você precisa de perdão? Se você se arrepender, confessar os seus pecados, Deus perdoará, não importa qual foi o pecado. Mas ao mesmo tempo, você precisa fazer a oração de Davi. Senhor, perdoado, agora eu quero um coração puro e um espírito que não se abala, que não muda, que não volta para o pecado. Está disposto a fazer essas orações? Então receba o perdão de Deus.